Olá, minha dupla é composta por Maria Júlia, eu e Letícia Mariana. E hoje iremos falar qual o sentido prático dos partidos políticos para a democracia contemporânea. Iremos começar com a história dos partidos políticos, o Império. O Império ele foi um período muito importante para a formação do Brasil como um país independente de Portugal. A história divide o período entre três momentos: o primeiro reinado, de 1822 a 1831, a regência de 1831 a 1840 e o segundo reinado, de 1840 a 1889. Era uma época em que se tentava construir uma nova identidade nacional. Afinal, o que significava ser brasileiro? Foi durante o período da regência que se fundaram os dois partidos políticos que marcaram a época: o Partido Conservador de 1836 e o Partido Liberal de 1837. Os conservadores defendiam o fortalecimento do imperador, que representava o poder executivo, e menos autonomia para as províncias. Já os liberais, ele, por outro lado, defendia o fortalecimento do parlamento e uma maior autonomia provincial. Em 1831, após a abdicação do imperador Dom Pedro I, fundou-se o Partido Restaurador, que pediu seu retorno ao trono imperial. O Partido Republicano Paulista, considerado o partido brasileiro que passou mais tempo em atividade, foi fundado ainda no período imperial, com a Convenção de Itu de 1873. A chamada República Velha, ela foi de 1889 a 1934. No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil se tornou pela primeira vez uma república. Assim, a monarquia do Império ela ficou para trás e com ela os partidos políticos eles passaram por algumas mudanças radicais. Assim, a primeira república foi marcada pelo chamado Café com Leite, em que o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro se alternavam na presidência da República e atuavam em benefício das suas elites econômicas locais. Durante esse período surgiram os primeiros partidos ideológicos brasileiros. Em 1922 foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes, na Internacional Comunista, de 1935. Eles tentaram conseguir o poder, mas não conseguiram. Já em 1932, fundou-se a Ação Integralista Brasileira, que foi o partido inspirado no fascismo italiano. Teve sua própria tentativa de golpe de Estado em 1938, mas também fracassou. Durante a presidência de Getúlio Vargas, ele deu início a uma ditadura que ficou conhecida como o golpe do Estado. Nesse período, os partidos políticos eles foram proibidos e os poucos que sobreviveram eles foram levados à clandestinidade. Partidos políticos. Surgimento. Os partidos políticos eles surgem na metade do século XIX nos Estados Unidos e na Europa, chegando ao Brasil no finalzinho do século XIX. Nesse período, começavam a aumentar o poder da burguesia. Então, surge a necessidade de uma representação das classes de comerciantes e das industriais. Vários agrupamentos surgiram desde então, porém, por razões históricas, nenhum deles durou muito tempo. Essas razões foram a implantação da República, a Revolução de 1930, o Estado Novo, o regime militar. Então, os partidos eles conseguiram se firmar no Brasil em 1979. O que é? Entende-se por partido político uma instituição burocrática que está destinada a fazer a mediação entre a sociedade e o Estado, uma via de representação, visto como uma coisa essencial. Eu dividi as características em 4 tópicos. A primeira é a organização burocrática, que são os princípios e normas que administram o Estado. A separação entre os dirigentes e os dirigidos. Segundo Max Weber, a burocracia ela é uma consequência da sociedade moderna. Precisam-se de normas que neutralizem. A burocracia moderna não é apenas uma forma avançada da organização administrativa, com base no método racional e científico, mas também uma forma de dominação legítima. Para Weber, os subordinados eles aceitam a dominação desde que este poder seja justificado. A segundo tópico é a ideologia de representação. Tem um grupo no poder que lhe representa, o que é muito forte na modernidade, tendo a ideia de que é necessário que ter um grupo que lhe represente com um lado bom para os poderosos
e os partidos, com a consequência ruim para a sociedade civil, porque vai criando um distanciamento da política. A ideia de que o político filiado ao partido é um profissional político. Antes, as pessoas elas votavam mais por causa do candidato do que pelo partido e suas ações individuais. A modernidade ela criou essa ideia. Para Weber, ele trabalhou isso muito bem em Ciências Políticas e Duas Vocações, a gente trouxe a imagem desse livro. Nesse livro ele falava que o que levava as pessoas a participarem da política era querer cuidar da sociedade. O terceiro tópico é a manutenção do poder, como, por exemplo, as eleições que os partidos tentam a manutenção do poder. As eleições nada mais é do que a luta por continuar no poder. 4. O interesse de classes ou fração de classes, que é onde todo partido político tem dentro dele um membro de uma classe social. Só para destacar, quando se resiste um partido político no TSE, você tem direito às propagandas em TV, em rádio, e vem um dinheiro chamado de fundo partidário, onde 5% desse dinheiro é dividido entre todos igualmente, e 95% é para os partidos em que tem maior número de eleitos. Ou seja, quanto mais eleitos, mais dinheiro para investir na candidatura o político vai ter. Os partidos eles têm autonomia política. Eles decidem qual vai ser suas leis, regras e princípios. Ou seja, quem representa o povo é o partido. Se vota no partido e não no candidato. Porque quando o candidato ele consegue se eleger, ele vai administrar da forma dos princípios do partido. Ideologia partidária. A ideologia dos partidos, elas são separadas por 7 pontos, sendo ele a extrema esquerda, a esquerda, o centro-esquerda, o centro, a centro-direita, direita e a extrema-direita. A extrema esquerda é socialismo clássico ditatorial. É o Estado para o povo, onde, por exemplo, tem o professor, o engenheiro e o pedreiro. O pedreiro ele vai fazer a casa que o engenheiro desenhou para o professor. E o professor, ele é professor do filho do pedreiro e do filho do engenheiro. Então é meio que uma troca de favores, onde o salário dos 3 são iguais, não tem diferença nenhuma. E o partido dele é o Partido da Classe Operária. A esquerda é socialismo com democracia. É totalmente socialista, permitindo a democracia com a liberdade de expressão. E o partido é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. A centro-esquerda já é capitalista assistencialista. É ações para o povo, primeiramente, e depois para os empresários, onde o povo tem a contribuição de renda para como se fosse uma ajuda. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, mais conhecido como PT. O centro já é democrático, que é quanto mais democracia, melhor. Eles visam muito a participação popular. E o partido é o Movimento Democrático Brasileiro. Já a centro-direita, ela é capitalista, com ações em conjunto do Estado. Primeiramente o empresário e depois o povo. O partido deles é o partido do da social-democracia brasileira. Direita é liberal e capitalista. Ele tem uma privatização máxima com o livre comércio e o partido é o Partido Social Liberal. E a extrema-direita, onde o Estado ele é parceiro da burguesia, onde o governo ele trabalha para o empresário. Por exemplo, o governo ele trabalha para a economia do empresário ser maior. Ele fornece saúde, fornece alimento para o operário trabalhar para o empresário, que, por exemplo, do partido é o neofascista. Aqui são as referências e obrigada pela atenção.